paz, meus queridos. Bom dia. Mais um dia que a bondade, o amor, a graça do Senhor se renova sobre as nossas vidas. Mesmo que estejamos passando por momentos difíceis, vales, desertos, não é o fim. Deus não perdeu o controle. Pelo contrário, é um lugar, um momento de propósito, desafios, vitórias. É no deserto que a nossa fé é aperfeiçoada. Nós podemos ver no Salmo 23:4 que nunca estamos só. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Na caminhada cristã, meus queridos, os vales e desertos vão contribuir para o processo de aperfeiçoamento em nossas vidas, em nossa caminhada com Cristo. Nada fugiu do controle do Pai. Em tudo Ele tem o propósito. E nesses momentos eu e você não podemos murmurar. Pelo contrário, precisamos identificar quais são os propósitos que Deus tem conosco nessa provação. Nós temos que entender que Deus está nos mostrando que vale, deserto, é um lugar de desafio. Veja em Ezequiel 37:1. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale de ossos secos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim fez Ezequiel, profetizou sobre os ossos. E nós vemos que diz ali que ele profetizou segundo o que fora ordenado e ouviu ruído, barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam osso com osso. A Bíblia vai nos ensinar que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo passando por momentos difíceis, precisamos entender que Deus é soberano e tem o controle de todas as coisas. E entender que no momento da provação é preciso ser aperfeiçoado por Deus. Durante a vida, todos nós encaramos momentos difíceis. No entanto, nós precisamos estar sensíveis, espiritualmente falando, para o propósito que Deus tem ao permitir que eu e você passemos por esses momentos de provação, de dificuldades, situações de conflito. Nós temos que ver que aqui em Ezequiel 24, nós vemos que ele também vivenciou literalmente a dinâmica do vale. O profeta foi deportado para a Babilônia, ele perdeu a sua esposa e não pôde viver o luto. A palavra diz: não geme, não derrama lágrimas. E é neste momento que esse profeta teve uma experiência sobrenatural no vale de ossos secos. Deus conhece a nossa estrutura e não vai nos provar além das nossas forças. O vale é um lugar onde estamos a sós com Deus, com nosso Pai, mais quebrantados, com o coração mais aberto, contritos e sensíveis à palavra de Deus e sensíveis, desejosos de ouvir a sua voz. É no vale que Deus se revela e Ele mostra quem nós somos e mostra quem Ele é, como estamos, e trabalha em nós tudo aquilo que precisa ser trabalhado. Deus trabalha com o objetivo de nos ensinar, aperfeiçoar,
e nos tornar aptos para as intempéries da vida que vão surgir ao longo da caminhada cristã. Todos os servos de Deus passam pelo processo do fogo, do aperfeiçoamento. Ele nos prova para nos levar muito além. Nós vemos que o apóstolo Tiago afirma: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é misericordioso e é piedoso. Deus restituiu tudo a Jó. Mas saiba que o vale, o deserto, também é um lugar de fé. Um lugar em que nós e Deus veem se a nossa fé é inabalável, se ela está firmada na rocha. Ao conduzir Ezequiel ao vale de ossos secos, Deus estava exercitando a fé do profeta. A experiência do cativeiro foi sim um golpe terrível para a nação, tanto como para este homem de Deus. Mesmo que o vale de ossos secos não fosse algo literal, mas sim uma visão sobrenatural, ele expressava a situação trágica, espiritual que o povo estava vivendo. Eram como ossos secos. Mas Deus não coloca um ponto final nessa história. Deus faz o impossível e mostra o seu poder para mudar toda essa triste realidade e assim reavivar a esperança dessa nação. Na boca do profeta não pode haver incredulidade, murmuração ou tristeza, mas sim a fé na ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Nós vemos que o profeta é desafiado a ter fé para então profetizar. Meus queridos, ter fé deve resultar em atitude de fé, pois a fé sem obras é morta, diz Tiago. Ezequiel aqui, ele creu na palavra do Senhor, profetizou conforme a ordem do Senhor e o resultado foi poderoso. Não podemos passar a vida inteira proclamando aos céus as impossibilidades da terra. Devemos sim proclamar a realidade dos céus aqui na terra. Aleluia! Nada é impossível para Deus. Tudo que nós temos que fazer é crer no seu agir. Ou você acha que o Deus de Ezequiel mudou? Era outro? É o nosso Deus soberano e todo-poderoso. O mesmo age da forma, ressuscita, restitui, transforma, como no tempo de Ezequiel. E ao levar o profeta Ezequiel ao vale, o Senhor lhe mostrou que é possível transformar coisas que aparentemente não possuem mais a menor chance de recuperação. Logo no início, o vale pode parecer para mim e para você um lugar assustador. Porém, o Senhor vai se revelar a você com algo muito superior, mais valioso e mais duradouro. Não feche a sua mente quando você está passando por um momento de vale, de deserto, de intensa dificuldade, pois é neste momento que o Senhor vai trabalhar na sua vida. Pois este também é um lugar de transformação. Deus mostrou ao profeta Ezequiel seu poder para transformar e mudar toda e qualquer situação e circunstância. O que era um vale de ossos secos já não ficou mais. Tornou-se um grande exército em extremo, diz a palavra do Senhor. Outro personagem que passa pelo vale que nós lemos na Sagrada Escritura e foi totalmente transformado por Deus é Jacó.
e da sua experiência com Deus lá na passagem no Jaboque. Foi tão impactante a experiência que ele teve lá, que inclusive o seu nome foi mudado de Jacó, usurpador, para Israel. Saiba que assim como esses homens passaram pelo vale e transformações incríveis aconteceram na vida deles, o mesmo acontece hoje. O vale é um lugar de encontro com Deus. E quando nós vivenciamos intimamente esse encontro com Deus, então nós somos transformados. Nossa vida espiritual será marcada nesse encontro, o nosso encontro com Jesus Cristo ressuscitado, vivo. Nossa transformação está pautada nesse encontro real com o Cristo vivo. Mas nós precisamos estar sensíveis espiritualmente falando a esse propósito que Deus tem. Nós temos que entender que não é lugar de murmuração. Eu sei, não é fácil passar por esses momentos difíceis. Mas os vales e desertos têm lições espirituais profundas que são capazes de mudar, de tocar nossas vidas para sempre. Saiba que neste lugar não vai lhe faltar nada, pois é um lugar de providência. Nós vemos que Isaac é um personagem que se destaca por sua fé, perseverança e obediência a Deus. Quando o Senhor lhe apareceu, havia fome na terra e muita escassez. Mas Deus lhe fez uma grande promessa. Isaac seguiu todos os preceitos e ordens do Senhor e prosperou. Ele se tornou muito rico e, por ser o único que prosperava numa terra de fome, ele foi invejado por todos, inclusive pelo rei Abimeleque. Ele foi obrigado a sair desse lugar para o vale de Gerar. No entanto, foi lá no vale que ele cavou e encontrou um poço de águas vivas. Aleluia! Mesmo estando no vale, o Senhor o abençoou. E por isso eu e você precisamos entender que os desafios do vale, do deserto, desse momento de provação, não vão nos impedir de desfrutar da providência de Deus em nossas vidas, em nossas famílias, em nossos empregos, no nosso ministério. Porque nada acontece sem o controle de Deus. É preciso ter fé na providência de Deus para as nossas vidas. Essa história de Isaac nos ensina que o segredo não é o lugar, mas quem está conosco. Aleluia! Não precisamos temer os males que os inimigos tentam nos causar, que o inimigo tenta nos destruir, porque Deus tem providência para nós, mesmo nos vales, desertos e provações. Aleluia! Saiba que neste lugar Deus tem provisão para a tua vida. Nós vemos que Agar estava andando pelo deserto e ela estava sem água. A partir do momento que Abraão a despediu para que ela andasse errante pelo deserto, ela não sabia o que fazer. Mas lá no deserto, Deus abriu os olhos de Agar para ver um poço. Ela tinha em suas mãos apenas um odre vazio, mas Deus lhe fez ver um poço muito além do que ela necessitava. A provisão de Deus na vida dela foi abundante, foi maravilhosa. E assim é conosco. No deserto existem poços de águas vivas, e que nossos olhos possam se abrir para ver a provisão de Deus em nossas vidas, Deus agindo.
Aleluia! A água do odre de Agar havia terminado. A morte do seu filho estava certa. Ela se distanciou para não ver a morte do filho, mas Deus ouviu a voz do menino. Abriu os olhos de Agar e lhe mostrou um poço no deserto. Meus irmãos, às vezes Deus está mandando sinais para nossas vidas, mas nós estamos com os olhos fechados para ver o que Deus pode fazer. Só olhamos para o nosso problema, só olhamos para a nossa necessidade e não enxergamos a provisão de Deus na nossa frente. Ali, na frente dela, ao lado de Agar, havia um poço que ela só viu quando Deus lhe abriu os olhos. Era Deus suprindo as necessidades dela. Aleluia! O Salmo 84 nos ensina que é apenas um lugar de passagem. E aquele que busca forças em Deus e nele confia de todo o seu coração, ao passar pelo deserto, pelo vale, faz dele uma fonte. Aleluia! Os vales vão sempre existir. Na minha vida, na tua vida. Mas é preciso compreender que mesmo que nós não estamos isentos de passar pelo vale, sabemos que é um lugar de passagem e não de morte, nem de parada, nem de estagnação. A nossa segurança de que não vamos ficar no vale para sempre está em Deus. Deus prometeu estar conosco, seja qual for a circunstância que estamos enfrentando. E ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, pois Ele está conosco, caminhando ao nosso lado, nos dando segurança e mostrando estratégias para sair dessa situação. Aleluia! Uma vida cheia de fé faz com que os nossos próprios tempos áridos, escabrosos, de escassez da nossa vida, passem a ser momentos de refrigério, de ascensão. A necessidade do cristão é simplesmente receber a força natural de Deus em todas as circunstâncias e vendo Deus proporcionar provisão, providência, fartura, bênçãos. Aleluia! Saiba, meu querido, os vales e desertos têm lições muito profundas. Temos que entendê-las para mudar nossa vida. Ali nós temos essa oportunidade maravilhosa de buscar mais ao Senhor, adorar mais ao Senhor, de nós nos autoconhecermos e sermos forjados para batalhas muito maiores. Nós somos guerreiros no exército do Senhor e para isso precisamos estar capacitados. Saiba que ali é um lugar de nós buscarmos e adorar ao Senhor, de buscar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, a adorar ao Senhor. Pois em todos os momentos que vemos quando o povo adorou o Senhor, a vitória foi entregue em suas mãos. Nós temos que entender que o segredo da vitória no vale é confiar em Deus, buscar a Deus e adorar a Deus. Nós podemos ver até na história de Josafá, quando o inimigo, o exército inimigo veio contra ele, ele sabia que não poderia vencer com as suas próprias forças. E ele buscou ao Senhor, ele adorou ao Senhor, ele botou os cantores na frente para louvar ao Senhor. E isso nos ensina a confiar em Deus e buscá-lo em oração, em jejum, em adoração, em todas as batalhas das nossas vidas. Contra as forças do mal que querem destruir a igreja, que querem destruir nossas vidas, não usamos armas humanas, usamos armas espirituais. Por isso que nós temos esse lugar
de nos conhecermos. E nós podemos ver que o Senhor muitas vezes nos leva ao deserto, ao vale, para saber o que está no nosso coração. Será que Deus não sabe o que está nos nossos corações? Sim, Ele sabe, mas muitas vezes eu e você não. E os momentos difíceis vão fazer com que eu e você tenhamos uma oportunidade de fazer um autoexame, de reconhecer o que está errado em nossas vidas. E quando nós fazemos essa autoanálise, é tão possível que nós tenhamos de confessar a Deus pecados, falhas, fraquezas, inseguranças. E Ele, com muito cuidado, com muito zelo, nos cura, nos purifica, nos transforma, nos fortalece e nos faz seguir adiante. Meus queridos, Deus nunca teve a intenção de exterminar a nação de Israel no deserto. Ele os levou por um caminho mais longo para aperfeiçoá-los na fé. O Senhor muitas vezes nos leva aos desertos, vales, por caminhos inesperados, para que nele sejamos trabalhados, para que exercitemos a nossa fé e nos conheçamos quem somos nós e quem é Ele. Como um pai que cuida do seu filho, Ele cuida de nós e nos poupa. Ele conhece muito bem nossas fraquezas. Antes mesmo de eu e você murmurarmos, reclamarmos, temos que entender que o Senhor está trabalhando. Assim como foi com Davi. Davi teria um dia que enfrentar um gigante, mas antes ele enfrentou um leão, um urso, confiava integralmente no poder de Deus e sabia que Deus lhe daria a vitória. Pois quando surgiu a afronta de Golias, não tinha nenhum soldado preparado. E neste momento, Davi disse: eu não vou contra ti com as minhas forças, mas eu vou contra ti com as forças do Deus vivo. Enquanto Davi apacentava e cuidava das ovelhas, as batalhas do dia a dia, do vale, do deserto, estavam lhe forjando para momentos mais difíceis, inclusive esse momento da batalha contra esse gigante. A luta entre Davi e Golias aconteceu no vale, mas a guerra era do Senhor. As nossas vitórias nas provações não são para engrandecer o nosso nome, mas sim para glorificar o Senhor dos exércitos, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso soberano Deus Todo-Poderoso. Saiba que neste momento é momento de adorar ao Senhor, de buscar ao Senhor e derramar diante do Senhor a tua necessidade, pois esses momentos difíceis das nossas vidas não podemos encarar com pessimismo. Deus sempre se manifesta e tem algo grandioso, algo que vem direto do trono de Deus para revelar a cada um de nós, para que eu e você possamos entender os propósitos de Deus, viver os desafios e alcançar as vitórias no vale, no deserto. A lição é certa, precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, que vai nos guiando, que vai nos mostrando as estratégias. Precisamos estar sensíveis à voz de Deus, ao cuidado de Deus e a ver o que Deus quer mostrar para nós. Lá no deserto, assim como Ele mostrou um poço de águas vivas para Agar, quando ela abriu os seus olhos para ver o que Deus
estava providenciando. Não perca mais tempo com murmurações, lamentos. Veja a mão do Senhor abrindo um poço de águas vivas na tua vida, na tua frente, diante dessa situação, agora, em nome de Jesus.